Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia, Sejam bem-vindos ao Santorio e hoje estamos aqui para estar reagindo a Tomie, o monstro e a vítima Junji Ito. no Junji Ito. canal Aizen. Rapaziada, esse é um vídeo que foi pedido por membro. Ele está saindo. Não, eu ia falar que ele está saindo somente para membro, mas na verdade não, ele está saindo para público geral. Sim. Tá? E se você não sabe como funciona, basicamente se você for membro aqui do canal, você pode pedir aí um vídeo, enfim, nos posts que eu faço pra pedirem vídeo sempre tem as regras explicando como funciona pra Questão de não virar minutagem no bagunça. vídeo e tudo mais. E você também consegue ver lá nossas VODs pelo Discord, os animes que a gente vê, sem nenhum tipo de censura. Então, se você estiver interessado aí, vire membro, vire membro. Isso mesmo. Então, antes de tudo, eu só quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu comentário. Estamos em busca do 30k. Então, se você puder ajudar a gente se inscrevendo, eu vou agradecer muito, tá? É isso e play. Acho que dos grandes mangás de Junji Ito, falta falar apenas sobre Tomie. E eu pronuncio assim porque eu acho que é melhor. Mas enfim, vamos pro vídeo. A melhor forma de começar a falar sobre Tomie é, obviamente, em seu primeiro capítulo. O mangá começa falando que essa garota está morta, mas misteriosamente ela aparece em sua sala de aula, normalmente, como se nada tivesse acontecido. O motivo do espanto de seus colegas era bem mais macabro do que parecia, já que eles tinham certeza absoluta que Tomie tinha morrido. Afinal, eles mesmos a mataram, esquartejando seu corpo e Eita. escondendo ele por aí. A primeira coisa sobre esse capítulo é a Caramba. personalidade de Tomie e a configuração do desastre. Em um dos vídeos sobre Junji Ito, eu falo sobre o que é o desastre. O Nossa, já desastre tinha um é a anime força disso? ou as forças que causam os problemas em uma história. O desastre na história de Junji Ito assume muitas formas. Uma casa, uma montanha, uma cidade, uma espada e etc. O primeiro capítulo, então, configura que Tomie é o desastre da sua própria história. Ou será que não? Vamos voltar nisso lá pro final do vídeo. Também nesse primeiro capítulo, nós podemos ver uma face diferente de Tomie que não vai ser a mesma que veremos nos capítulos posteriores. A Tomie do capítulo 1 é extremamente humana. Ela genuinamente não parece se lembrar do que aconteceu com ela no passado. Ela gera o efeito contrário ao que se espera da personagem. Tomie aqui não atrai as pessoas. Ela causa repulsa. As pessoas a temem, se assustam e fogem dela. Começar a história de Tomie com ela ter esse lado mais humano é essencial para a personagem. Porque ao longo da história, apesar de Tomie ter sido criada para ser a pessoa detestável aqui, é muito fácil entender a crítica que Junji Ito está fazendo, que vai muito Credo. além da monstruosidade de sua personagem. Durante muito tempo, os espectadores são direcionados a desconfiar das mulheres colocadas como manipuladoras e promíscuas. Essas mulheres representam o arquétipo da mulher fatal, muito comum no gênero policial e no drama. Porém, embora Tomie seja tudo isso, Junji Ito consegue mudar essa visão, tornando as boas personagens da história como geralmente mulheres e os personagens ruins como geralmente sendo homens. Caramba. Inegavelmente, Tomie obriga os homens a matar, pouquíssimas vezes fazendo isso ela mesma. Quando o homem é colocado sobre o Sim, feitiço tá de ligado. Tomie, ele entra em Meu um Deus. vício de autodestruição que o leva a matar outras pessoas e depois matar sua própria musa. Considero o absurdo de que a maioria das cenas de terror do mangá não vem dos males que Tomie comete, mas das maneiras terríveis pelas quais ela é assassinada por homens comuns. E embora as mulheres não entrem nesse jogo de assassinato de Tomie, elas ainda estão obcecadas por ela. Na história, os homens querem ela e as mulheres querem ser ela. Caraca. Tomie é um comentário bastante sombrio sobre a obsessão da sociedade pela beleza feminina. Mas não só isso. Há duas versões de Tomie que você pode observar, a monstro e a vítima. As duas são muito bem apresentadas e mostradas ao espectador. As representações femininas no terror foram muito marcadas pela virgem e pelo que comumente é observado como, entre aspas, a vadia. Pela falta de um termo melhor que não entregue o ouro do que eu vou dizer, usaremos esse termo por enquanto. Obviamente nem todo filme tem essas duas personagens, mas ainda são um estereótipo muito comum que não necessariamente vem, mas que cresceu bastante com o gênero do slasher. Esses arquétipos são usados para projetar nos filmes o desejo humano de ver o que é certo e virtuoso sendo recompensado. Reparem nos filmes slashers mais famosos. A personagem virgem, não no sentido literal, óbvio, muitas vezes é justamente a pessoa que sobrevive no final, porque ela encaixa no papel idealizado da mulher. Aquela que é humilde, altruísta, virtuosa e se abstém das drogas e do sexo. Porém, a, entre aspas, vadia, representando a garota promíscua, não tradicional, que fala palavrão e whatever, costuma morrer brutalmente como os outros personagens. Às vezes, sendo morta como consequência de suas ações. Não à toa criou-se uma piada de filmes do tipo de que quem transa, morre. Esses filmes exploram e validam esse estereótipo prejudicial, colocam essas mulheres como personagens sem expressão, demonizadas e reduzidas quando se negam a seguir o caminho padrão.
Esse arquétipo explora o nosso desejo de ver o mal sendo punido. Mas qual é exatamente o mal aqui? Transar e fumar maconha? No mundo real, há inúmeros casos de mulheres que desviam do papel da, entre aspas, virgem e por isso são colocadas como suspeitas e o que acontece com sua pessoa é resultado de seu desvio, fazendo com que o real problema Essas imagens estão me seja dando contornado. medo. É por isso que, principalmente no passado, mas ainda muito presente nos dias de hoje, mulheres que alegam ser vítimas de estupro são questionadas sobre o que estavam vestindo. Essa pergunta é feita para determinar se sua explicação pinta ou não ela como alguém sexualmente Meu Deus, provocativa, que medo. fazendo assim com que ela seja responsável pela sua própria agressão. Isso protege os agressores das foda, consequências man. de suas ações e torna a real vítima um conto de advertência para outras mulheres. Tomie é a versão mangá das sereias que atraem os homens para o mar, a sucubus que drena a vida de suas vítimas, a mulher que, quando é morta, é ignorada e teve o que mereceu. Essa cena do primeiro capítulo é interessante, porque nunca sabemos se Tomie, antes disso, era uma pessoa 100% normal. Pelo flashback do primeiro capítulo, nós sabemos que ela traía seu namorado com seu professor. Mas será que isso é justificativo o suficiente para ser agredida, ter sua morte sendo desdenhada e depois ser esquartejada viva mesmo após falar que estava grávida? Tomie poderia estar mentindo. Ela não se desculpa com seu namorado mesmo após ele a pegar com o professor, e depois de tomar um tapa na cara, ela se distrai e cai sozinha, com seu namorado inclusive lamentando sua morte. Junjito é super eficaz na forma como constrói a figura de Tomie como uma garota super antipática no primeiro capítulo, mas também faz um trabalho muito bom em mostrar que o terror desse capítulo não é o seu corpo crescendo no final dele ou o fato dela ter revivido. O terror é justamente a facilidade com que as pessoas ao seu redor a mataram, a facilidade com que eles tiram a vida de uma mulher que cometeu alguns erros. As ações de Tomie no primeiro capítulo servem para colocá-la no estereótipo negativo, afastando os personagens e até alguns espectadores do real problema da situação, fazendo-os considerar que Tomie teve o que mereceu porque insira aqui algo que não justifica a agressividade com que foi morta. Tomie está na escola, mas está grávida de seu professor. Ninguém faz nada sobre isso. Ela apanha de seu namorado e seus colegas de classe. No fim, não fazem nada sobre isso e tratam ele e seu professor como vítimas, por terem perdido a mulher que gostavam, sendo que o namorado e o professor eram um elemento fundamental na morte dela. A partir daí, Tomie começa a causar a obsessão nas pessoas ao seu redor, principalmente nos homens. Uma coisa criança? interessante nessa dinâmica Eu tinha visto acontece. essa cena já Tomie ali. não é a Muito única estranho. personagem feminina definida por seu relacionamento com os homens. A maioria das mulheres nos capítulos da história está disposta a sacrificar seu bem-estar para proteger seus interesses amorosos masculinos. Quase todas as histórias que acontecem da perspectiva de uma garota giram em torno de seu relacionamento com o homem que fica obcecado por Tomie. No entanto, muitas das outras meninas também são tratadas com violência pelos homens de suas vidas. A diferença entre elas e Tomie é que elas perdoam e são afetuosas com o comportamento de seus parceiros, enquanto Tomie se vinga. No capítulo Foto, Tomie convence seus seguidores a matarem Tsukiko, a fotógrafa da escola, porque a mesma acabou tirando fotos de Tomie que mostravam sua estranheza. Uma das pessoas enfeitiçadas por Tomie foi Yamazaki, o namoradinho da Tsukiko. E mesmo com a tentativa de assassinato, a garota o perdoa e cuida Caraca. dele quando dois homens o atacam. Sua paixão por esse garoto aleatório supera sua autopreservação. Sim, ele estava sendo controlado mentalmente, mas tudo isso faz parte de temas maiores dessa história, sobre o que caracteriza uma mulher boa ou má. Quando os homens estão tentando ativamente ferir Tomie, nunca recebemos uma explicação sobre o motivo exato, e assim a violência contra ela continua, pois nos é mostrado constantemente o quão má pessoa ela é. E não se engane, Tomie é má. Nós podemos ver isso em todos os capítulos, mas pra mim fica muito claro no capítulo Boy, onde ela usa e abusa de um garoto de 8 anos e depois o enfeitiça, fazendo o garoto ficar louco, e quando ele crescer, ele comete crimes e é Ah, é a música do executado. Crono. Mas o ponto aqui não é a sua maldade, é como muitas vezes Caraca, há uma reação tudo se desproporcional por parte das outras pessoas que às vezes nem é apontado como um problema dentro da história. Sempre, todos os homens que interceptam Tomie têm uma sensação de satisfação e curiosidade mórbida ao tentar matá-la. E isso acontece desde o primeiro capítulo. Basta reparar que enquanto estão esquartejando Tomie, as pessoas estão comentando que ela comeu sanduíche no almoço. Oxi. Tomie é constantemente desumanizada. Suas mortes vão piorando à medida que ela é mostrada mais como um monstro e menos como uma linda garota mais sedutora. Em alguns capítulos, inclusive, há implicações de violência sexual, como no capítulo Top Model, em que o modelo se apaixona por Tomie. Ele é desdenhado, sofre um ataque com faca que vem de um dos homens fanáticos por Tomie, e por isso dá uma facada nela, a beija contra sua vontade e a amarra em sua cama. Embora ele nunca vá além disso, é óbvio que ele quer controlar o corpo dela. Frequentemente, os homens reagem violentamente quando fica claro que nunca terão nenhum controle emocional sobre Tomie. Ela nunca vai desejá-los.
romanticamente, ou então vai recompensar sua obsessão. Então, eles a punem. Há alguns gatilhos que desencadeiam a reação violenta deles, geralmente quando ela os ridiculariza ou os rejeita demais. O medo dos personagens masculinos está enraizado no medo da rejeição e da falta de controle, sobre si mesmos, mas principalmente sobre ela. Esse é um padrão em quase todas as histórias. O garoto de boy mata o pretendente de Tomie por ser rejeitado. O artista em Painter a ataca quando ela rejeita seu presente. O modelo desfigura seu rosto quando ela se regenera do primeiro corte e assim por diante. Embora ela não seja uma boa pessoa, a natureza antagônica da personagem Tomie é construída em cima dos estereótipos muito comuns do terror. Mas mesmo seu início concreto de sua personagem e com um fim bastante vago, Junji Ito escreve ela de modo que o leitor que não cai na armadilha do "ela merece" questiona a quantidade de ódio despejado pelos outros homens em cima dessa mulher. Tomie é um retrato dos inúmeros casos de violência que existem na vida real. Agora voltando ao começo do vídeo, eu mudo de ideia quando eu digo que Tomie é o desastre do próprio mangá. O desastre são quase todas as pessoas aqui. Seus colegas de classe, seu professor, o pintor, o modelo, o garoto, os seguranças, ela, seus seguidores. Junji Ito não especifica se Tomie sempre foi assim, o que abre margem para que possamos teorizar que o monstro Tomie foi criado justamente pelas pessoas ao seu redor. Até porque, antes disso, a única informação que tínhamos sobre ela é que ela era uma mentirosa manipuladora. Todos são um desastre da história. Porém, Tomie tem algo a mais, porque embora imortal, ela é impotente contra sua objetificação sem limites. Mas eu acho que é isso. Tchau. Caraca. Só solta um tchau, assim, do nada. Caramba, velho. Enfim, assim, eu não tô muito surpreso, porque eu já sabia, né, da história da Tomie. Sim, mas, cara, vendo as imagens do mangá é muito pesado mesmo. Isso é um pouco assustador. É um pouco horrorizante. Isso realmente é um pouco assustador, cara, porque eu nunca fui buscar ver como era, né, as mortes dela e... É algo horrível estranho mesmo. demais, sabe? Não é um bagulho que consegue me descer. Eu já não gosto de terror, então ainda mais acho que esse mangá... os mangás do Junji Ito não é muito o meu... Como posso dizer? A minha vontade de ler. Eu espero mesmo que tenha aquele anime, enfim, do anime da Espiral lá, que eu esqueci o nome, é Uzumaki. Falaram que ia ter um anime, não sei, eu espero que tenha, porque é mais curiosidade mesmo, não aquela, meu Deus, eu preciso ver porque parece ser muito bom. Não, é mais em questão de curiosidade mesmo. Cara, e é isso, mano. O vídeo do Aizen, lembrando que o canal dele tá na descrição junto com o vídeo original, tá? Então, caso você não conheça o Aizen, mano, é muito bom os vídeos dele, eu peço que você vai lá, dá um apoio pra ele, se inscreve no canal dele, deixa um comentário, porque isso ajuda bastante, tá? E é isso. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixa o seu like, se inscreva pra ajudar a gente. Estamos em busca do 30k, então dá esse apoio pra gente, tá? Então é isso, muito obrigado por tudo e bye. E tchau.